Bom dia, olá meus queridos e amados irmãos, cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a sua casa. Meu nome é Carlos André, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Os amados irmãos, todos bem-vindos aqui no meu canal. Desde já peço aos irmãos, inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe também esta oração com seus contatos. Tem muitas pessoas, irmãos, precisando ouvir a palavra de Deus e Deus quer te usar como um canal de bênção para abençoar essas pessoas. Queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Deus ele é bom o tempo todo, irmão, e o tempo todo Deus é bom. Mas antes de eu ler essa rica mensagem da parte do Senhor, gostaríamos de orar com você para agradecer a Deus porque nós deitamos, dormimos e levantamos, irmãos. Que alegria estar de pé mais uma vez. Isso é muito bom, isso é muito gratificante ao Senhor. Então nós temos que estar agradecendo a Deus porque o Senhor nos deu nova oportunidade de fazermos diferente. Fazemos algo diferente. Irmão, se ontem você fez algo que você cometeu algum erro, algum pecado, alguma coisa assim, você hoje tem a oportunidade de fazer diferente. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E nesta manhã a palavra do Senhor está se renovando na nossa vida. As promessas do Senhor para a nossa vida ainda estão de pé, irmão. Ainda estão de pé. Então é motivo da gente agradecer ao Todo-Poderoso pelo que o Senhor tem feito por nós. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, porque deitamos, dormimos e acordamos. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos deu uma noite abençoada, meu Senhor. E nos levantamos nesta manhã, Senhor, pois o Senhor renova, Pai, as tuas promessas sobre nossas vidas, Senhor. A tua promessa, Pai, ainda está de pé nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Ó Espírito Santo da verdade, que o Senhor, meu Pai, possa estar abrindo o nosso entendimento nesta manhã, meu Deus. Abrindo para o nosso entendimento, nos dando sabedoria e entendimento, Pai, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, Pai. Pai, que a revelação da Tua palavra, meu Senhor, isso possa trazer neste momento, Senhor. Nós não sabemos nada, Senhor, mas o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. É o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus, que Tu possa agora, Pai, nos encher, Pai, com a Tua presença, meu Senhor. Que a presença do Teu Santo Espírito, Pai, esteja conosco a todo momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Queridos, a palavra desta manhã se encontra no livro, irmãos, de Gênesis, o início da criação. Diz assim a palavra do Senhor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era boa. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E foi assim. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantemente de répteis, de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas no céu, nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, se voaz para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Queridos, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse início aqui da criação, ele é muito interessante para as nossas vidas. Você vai ver que a terra no início era vazia e não tinha nada na terra. Mas o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. A terra não tinha nada. Deus criou a terra e nela não tinha nada, só tinha as águas ali. Não tinha animais, não tinha pessoas, não tinha luz. Só que o interessante é que a primeira coisa que Deus fez foi haver luz. Por quê? Não tinha luz na terra. O homem, quando está nas trevas, no pecado, ele está na escuridão. E o que ele precisa? Da luz, para poder
enxergar a verdade. E quem é a luz? Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Mateus que a luz, ela raiou na vida daqueles que estavam em trevas, que estava em escuridão. Quem era a luz? Jesus. Jesus era a luz. Então, Deus, ele começa a criar a terra e aí faz as luzes. Depois ele começa a fazer separação dessas águas. Aí nós trazemos isso para nossas vidas. Quando Deus abre nossa visão, olha que revelação linda, irmão. Pega essa visão para você. Quando Deus ele desperta o homem do pecado, o que Deus começa a fazer? Deus ele faz uma separação. Ele primeiro, ele abre a visão, ele desperta a pessoa. Ele desperta a pessoa. Aí depois ele começa ali a fazer uma separação. Ele começa a separar as águas das águas, ele começa a separar, ele começa a abrir a expansão da terra, firmar as águas no lugar, botar a terra no lugar certo ali, que está tudo bagunçado ali, tudo misturado. E Deus começa a trabalhar, irmão. Olha que na nossa vida é tão lindo agir de Deus. Deus começa a fazer separação. Aí você vê pessoas se afastar de você. Você se afastar de lugares. Você começar agora a ter uma vigilância na sua vida e você vê aquele caminho, aquele lugar não é para mim. Aí Deus começa a fazer esta separação. Aí depois que Deus faz a separação, que Deus firma os teus pés na rocha, aí Deus começa a acrescentar coisas. Aí Deus, como aqui na palavra no dia, Deus começa a os animais, botar os animais do mar nas coisas certas. Ó, você é do mar, então você fica aqui nas águas. Olha, você é da terra, você é do céu. Então Deus começa a fazer separação das coisas que Ele bota na terra. A nossa vida é assim, irmão. Aí Deus começa a nos separar e a colocar coisas no lugar certo na nossa vida. E a gente começa a se organizar. O que era bagunçado, o que estava bagunçado, o que estava mexido, o que estava misturado, que a gente... É que nem você pegar um quarto e bagunçar ele todo. E você não sabe onde é que está a sua roupa, não sabe onde é que está, onde botou o lençol, não sabe onde é que está nem o colchão. Está tudo bagunçado. Aí Deus começa a colocar, olha, a roupa fica no guarda-roupa. Aí você bota, olha, essas coisas aqui ficam na cômoda, essas coisas aqui ficam aqui, ó, nessa parte. Quando você pega no seu guarda-roupa mesmo, você vai ver que ele vem com parte separada para você botar as suas roupas íntimas, vem para botar as suas roupas penduradas, né? As blusas penduradas ali. Tem a roupa que fica já dobrada, já você tem um espaçozinho ali para colocar, vem um espaçozinho para você colocar seus cosméticos ali, um perfume, um creme, e aí um sabão, algumas coisinhas ali. Aí você se organiza tudo, ali fica aquele negócio bem organizado. Foi o que Deus fez, irmão. Deus organizou a terra e Deus organiza a nossa vida. Só que, irmão, a gente tem que entender que quando Deus ele fez a terra, ele fez tudo perfeito. O homem era perfeito, sem pecado. Mas vozes estranhas. A mulher deixou a serpente entrar na mente dela. E aí comeu do fruto, falou com seu marido, Adão. Adão deu deu ouvido à voz da mulher e aí começou a desandar as coisas. Você vê que Deus fez tudo, colocou tudo no lugar, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas o homem deu ouvido às vozes estranhas. Enquanto ele estava ouvindo Deus, estava tudo perfeito.
E quando ele estava ouvindo Deus, estava tudo maravilhoso. Quando ele ouviu as vozes estranhas, começou as coisas a ficar erradas. Começou a dar errado. Começou a dar errado. Começou a se esconder de Deus. Porque o pecado já tinha entrado. E aí, o ser humano, ele, quando ele sai da luz, ele começa a dar ouvido a vozes estranhas, a não andar mais naquele caminho que Deus colocou ele, aí começa as coisas a se bagunçar. E aí bagunça aqui, bagunça ali, bagunça acolá, bagunça aqui, bagunça ali, bagunça acolá. E ele não sabe mais pra onde ir. E aí começa tudo bagunçar de novo como era antes. E aí só vem só agora a destruição na vida da pessoa, se ela não voltar. Aí vem agora as consequências. Porque quando você dá ouvido ao Senhor, você vê que há consequências. Mas as consequências são boas. Você vê que as coisas começam a mudar para o melhor. Mas quando você para de dar ouvido a Deus, as coisas começam a piorar. Começa a piorar, irmão. E tudo começa primeiro aqui dentro. Aí começa dentro e a reação vem para fora. Começa dentro do coração. E essa mudança de dentro começa a ser vista cá fora, porque as coisas começam a mudar. Então, vamos ficar com a primeira opção, que foi a opção de Deus, a mudança, a transformação, as coisas no lugar. Lembramos de que Deus fez na nossa vida, como era gostoso, como era bom, como era maravilhoso. Lembra de estar como Deus tinha colocado você. O que Deus fez, você era uma pessoa sem forma, uma pessoa sem vida, uma pessoa sem luz. Aí Deus coloca o Espírito Santo dentro de você, coloca Jesus na tua vida, e aí você vê aquela transformação na sua vida para melhor. Não dê a vida à voz estranha, ouça a voz de Deus e continua com Ele. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Que maravilha, irmão, essa rica e maravilhosa oportunidade de estar aqui falando, pregando para vocês. Isso é bom, isso é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por teu grande amor por nossa vida. Dai-nos, Senhor, um dia abençoado em tua presença, Senhor. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, por nossos pecados, Senhor. São muitos, ó Deus. Misericórdia, Senhor. Nós possamos lembrar, Senhor, do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Das maravilhas que o Senhor tem feito, Deus. Que a gente não venha dar ouvido a voz estranha, a voz do inimigo, a voz de Satanás querendo destruir a nossa vida, nos afastar da tua presença, Senhor. Senhor, seja conosco, Pai. Dai-nos, ó Deus, um dia abençoado, Pai, em nome de Jesus. E que todo mal, Senhor, caia por terra, Pai, em nome do Seu Jesus. E que esse dia, Pai, seja um dia repleto, Pai, da Tua presença, Pai, de alegria, meu Senhor. E que a Tua graça esteja sobre nossas vidas, em nome do Seu Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque é teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém, graças a Deus. Amados irmãos, compartilhe esta oração com seus contatos, inscreva no canal se você não é inscrito. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde. Fica com Deus, que estou com Ele. Em nome do Seu Jesus. Amém. E graças a Deus.